palavra está lá em Jó, né? Capítulo 42, que é a campanha. Aleluia, Deus. Versículo 10. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. A palavra do Senhor aqui está dizendo que o Senhor vira o cativeiro de Jó enquanto ele faz uma boa ação, enquanto ele ora pelos seus amigos. Amém? Que o Espírito Santo nessa noite venha nos dar entendimento na sua palavra. Aqui vai falar que o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Jó, também no primeiro capítulo, que Jó era um homem íntegro, era um homem sincero, era um homem honesto, era um homem que se apartava de fazer o mal. O inimigo, ele vem até Jó, ele vem até o Senhor pedir uma permissão para tocar em Jó. E o Senhor permite que Jó seja tocado pelo maligno. O Senhor permite, porque o Senhor queria ter um tratamento particular com Jó. No final do livro também Jó vai dizer que agora eu te conheço face a face. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Aleluia, Deus. O que isso quer dizer? Meu Deus. Significa que Jó tinha uma revelação de Deus no início da história. E quando termina a sua história, lá no final do livro, ele vai dizer que conhece o Senhor face a face. Que antes o conhecia só de falar. Quem fala isso é próprio Jó. Ele fala isso que conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas que depois do seu processo, ele passa a conhecer ao Senhor face a face. Aleluia. Eu quero me arriscar a dizer que quantos de nós, de repente, quem sabe ainda hoje, conhecemos o Senhor apenas de ouvir falar? Não, irmã. Eu não conheço o Senhor apenas de ouvir falar, não, porque já tem 30 anos que eu estou no Evangelho. 20 anos, 10, 15 anos. Mas aqui estamos falando de Jó, um homem no início do capítulo que se aparta de fazer o mal. Ele quer agradar a Deus. Ele jejuava, ele sacrificava não só por ele, mas pelos seus filhos, por toda a sua família. Ele tinha medo de que seus filhos pecassem contra o Senhor. Por isso ele sacrificava não só por ele, mas por toda a sua família. Um Jó que se apartava de fazer o mal. No início do capítulo, é o mesmo Jó que vai dizer que conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Glória a Deus. O que acontece com o Jó que sacrifica para Deus e tem temor de pecar contra Deus e ainda não conhece esse Deus face a face? Às vezes nós estamos sacrificando ao Senhor, entramos por essas portas, cantamos louvores ao Senhor, subimos o monte, descemos o monte, fazemos campanha, mas ainda não conhecemos o Senhor da forma que Ele deseja ser conhecido. A palavra do Senhor vai dizer: meu povo peca, meu povo perece, porque lhes falta conhecimento. Quantos de nós pecamos e erramos contra o Senhor por não conhecermos a sua palavra? O povo peca, o povo perece porque não conhece a Deus. Porque Deus, Ele é a palavra. Deus não é outra coisa, Ele é a palavra. Se você ama a palavra, se você se esforça em obedecer essa mensagem, significa que você está caminhando em conhecer ao Senhor. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. As experiências que já teve proporcionaram a ele uma experiência sobrenatural.
O propósito que Deus tinha não era só deixar que o inimigo tivesse uma legalidade para destruir filhos, para destruir a família, para destruir casamento, para destruir as suas finanças, para destruir os serviçais de Jó. Não! Deus também tinha um propósito particular e especial. Ele sim queria ser conhecido por Jó de uma forma diferenciada. As coisas que Deus permite que aconteçam na minha e na sua vida, não é só que Ele permitiu que o inimigo tocasse na sua saúde, não é só que Ele permitiu que o inimigo usasse alguém para te afrontar, não é só que Ele permitiu que o inimigo fizesse o que Ele quer fazer. O Senhor tem caminhos da tormenta. O Senhor sabe o que Ele está fazendo. Ele pode até permitir o mal nos tocar, mas é para que nós venhamos ser forjados no nosso caráter. Lutas com Deus promovem em nós um caráter de cristão. Caminhar com Deus, ter lutas, andar com o Espírito Santo significa ser uma pessoa tratada no caráter, ter o emocional tratado pelo Espírito Santo. Deus permitiu que o inimigo até tocasse em Jó. Jó já era um homem próspero, Jó era um homem reto, mas o que faltava a Jó? Conhecer o Senhor de uma forma diferenciada. Glória a Deus. Quem sabe o medo de Jó era não ter mais os seus filhos. Quem sabe o medo de Jó era não ter um dia saúde. Quem sabe o medo de Jó era que a sua esposa o trocasse por outra pessoa, ou que ela não fosse mais a esposa que ele gostaria que ela fosse. O Senhor mexeu aonde Jó temia. Eu creio que ele não só temia o Senhor, mas ele temia também perder os seus bens. Ele temia também perder a sua família. E quantos de nós, muitas vezes, estamos aqui fazendo uma campanha por medo de perder um casamento, por medo de perder um filho, por medo de perder um emprego, por medo de ficar desempregado. De repente você está aqui fazendo a campanha, não porque você quer adorar ao Senhor, mas porque você tem medo que Ele permita que algo te aconteça. A palavra do Senhor vai dizer que no amor não há medo. No porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. É pecado e é errado você levantar propósito para Deus com medo de perder alguma coisa. Porque Jesus vai dizer que se alguém quiser me servir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso significa que você já perdeu tudo. Tudo que você tinha, você já entregou na mão dele. Você tem um filho, ele não é seu, ele é do Senhor. Você tem um emprego, ele também não é seu, ele é do Senhor. Você tem finanças, não é sua, é do Senhor. Jó entendia, Jó tinha um entendimento. Glória a Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe no início Jó não tinha entendido o porquê Deus tomou os seus filhos dele. Quem sabe Jó no princípio não tinha entendido porque a sua esposa se levanta contra ele. Quem sabe ele não entendeu no início porque ele já não tinha mais servos, porque ele não tinha mais vacas, mais ovelhas, nem mais cordeiros. Mas uma coisa, do pouquinho que ele conhecia, de parte do que ele conhecia o Senhor, é que tudo que ele tinha não era dele, mas era do Senhor. Ele não atribuiu a perda dele ao inimigo. E quantos de nós atribuímos o mal que nos sobrevém a Satanás? Se a sua vida está nas mãos do Senhor, se você serve a Ele e se você se aparta do mal, por que você diz que tudo que te acontece é o inimigo da sua alma que está fazendo? A palavra do Senhor vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Se Ele permite algo acontecer em minha vida, em sua vida, nós que estamos nos apartando do mal, é para que nós venhamos ter uma revelação e um conhecimento de que no início da nossa caminhada nós não tínhamos. As tribulações são para nos aproximar de Deus e não para nos apartar do seu evangelho. Aquelas pessoas que passam por tribulações e se apartam é porque elas
nunca estiveram em Cristo, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a enfermidade, principados, potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. Se um dia você se apartou da presença, porque você perdeu um filho, porque o seu marido foi embora, porque você perdeu um emprego, ou porque você ficou fraco, você nunca esteve na presença dele. O Senhor vai nos instruir através do ministério de Paulo, que nós temos todos os dias que matar a nossa carne. Sabe uma das coisas que Deus estava ensinando e aperfeiçoando Jó? Jó, eu não quero que você mate a sua carne só jejuando. Jejuar é muito fácil. Eu vou fazer você perder tudo que você tem, para que a sua carne morra, para que você entenda que nada e ninguém é maior do que a minha presença. Aleluia. Todas as vezes que nós nos apoiamos em finanças, filhos, casamentos, nós nos apoiamos em trabalho, nós não estamos confiando no Senhor. Sabe o que Ele quer fazer comigo e com você? Através da tribulação, matar a nossa carne preocupada e ansiosa com as coisas deste mundo e nos aproximar da presença e da soberania dele. Algumas pessoas estão entrando pelas portas das igrejas, pelos templos, pedindo coisas materiais. Não é pecado, mas estão com os olhos apenas nas coisas deste mundo e estão se esquecendo que a trombeta vai tocar. Jesus vai voltar. Quem ouvir a mensagem, ouça o que o Espírito diz. Eu não sei se você vai ter um olho, se você vai ter a sua perna, se você vai ter a sua casa, se o seu filho vai ter se convertido, se você estará solteiro. Eu não sei como será o casado, mas ele vai voltar. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Para de jejuar por casa, por trabalho. Para de jejuar por coisas desta vida e começa a jejuar para ter mais presença do Espírito Santo de Deus. Começa a pedir ao Espírito Santo discernimento e entendimento do que Ele quer fazer na sua vida. Pede para Deus para que Ele ilumine os olhos do seu entendimento. Nós temos que parar de ser pessoas que estão aqui sem ter conhecimento de quem Deus é. Muitas vezes pregamos essa palavra falando de restituição financeira, mas eu não quero pregar aqui nessa noite porque o Espírito Santo me leva para uma outra dimensão. Precisamos ser restituídos dos dons espirituais. A igreja está morrendo. A igreja está ficando como Laodiceia, rica financeiramente, ministros ricos, pessoas ricas financeiramente, mas vazias do poder de Deus. As pessoas entram nas casas, nos templos, nas casas de oração de uma forma e elas saem da mesma forma, porque não opera mais o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo já não está mais em muitos templos. Muitas pessoas não temem mais a Deus, não têm mais temor do Espírito Santo. Falam mal uns dos outros, guerreiam uns contra os outros, querem mostrar o dom mais do que o outro. Nós somos um corpo em Cristo. O dom que nós temos não é para a destruição do nosso próximo, mas é para glorificar o nome do Senhor. É para que a igreja seja arrebatada. Estamos esquecendo do arrebatamento. Pouco se fala de arrebatamento porque a igreja está preocupada com a crise financeira, está preocupada com o que a pandemia deixou lá fora, está preocupada com as coisas deste mundo, mas não se preocupa mais com as coisas celestiais. Mas buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O estado de Jó foi mudado. Não é quando ele estava preocupado com o dinheiro dele que ele tinha perdido. Ele era um homem milionário, era um homem que tinha muita fazenda. Eu não tenho, creio que eu não vou ter, nem você vai alcançar a riqueza que esse homem teve. E ele não estava preocupado com nada disso. Ele estava orando por alguém que tinha uma condição material, emocional, espiritual, física
melhor do que a dele. Ele não estava orando por um miserável. Ele era aparentemente um miserável, orando por alguém que estava melhor do que ele. Será que nós temos essa capacidade de orar por pessoas que olhamos para essas pessoas e o estado delas é melhor do que o nosso? Porque na maioria das vezes nós queremos orar por pessoas que são inferiores a nós. Eu vou orar pelo coitadinho, pelo pobrezinho, pelo miserávelzinho, pelo enfermo. Não, Jó não estava orando por alguém doente. Doente estava Jó. Ele estava orando, clamando e pedindo que a mão do Senhor fosse sobre os seus amigos. Aleluia. Ele estava doente, ele não tinha mais seus filhos, sua esposa se levantou contra ele, ele não tinha mais casa, não tinha mais recursos, ele não tinha mais nada aos olhos dos homens, porque aos olhos de Deus ele estava acumulando tesouros no mundo espiritual. Não interessa o que achem de mim, não interessa o que achem de você. Se nós somos pobres, nós somos feios, nós estamos enfermos, pouco importa tudo isso. O que importa é o tesouro que nós temos com Ele. E essa é a graça de servir ao Senhor. É isso que o Espírito Santo quer de mim e de você. Que independente da nossa circunstância, nós possamos nos lançar no chão e clamar ao nome dEle. Ninguém precisa saber o meu estado. Ninguém precisa saber se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro. Ninguém precisa saber das minhas lutas e nem das suas. Mas precisam ver o tamanho da manifestação e da glória de Deus em nossas vidas. Aleluia. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos dizer para alguém nessa noite, meu irmão, independente se o seu marido está em casa, independente se a sua esposa está, independente se você está empregado ou se você não está, independente de como esteja a sua saúde, adore ao Senhor. Ele é digno de ser adorado. Que nessa noite nenhum de nós, a começar por mim, esteja aqui nesse templo apenas porque você está fazendo uma campanha para ter restituição. Não faça isso. Entre por essas portas crendo que Ele é digno de ser adorado acima de todas as coisas. Independente do que Ele faça, Ele deve ser adorado. Sabe por quê? Porque Ele foi crucificado naquela cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados. Ele não merecia morte de cruz, mas Ele morreu para que nem eu e você viéssemos ter morte eterna, mas sim vida eterna. Glória a Deus. Alguns de nós estamos nos esquecendo porque aceitamos a Cristo. Não aceitamos a Cristo porque Ele vai nos dar um casamento. Não aceitamos a Cristo porque Ele vai nos dar um filho. Não aceitamos a Cristo porque Ele vai nos dar bens materiais. Aceitamos a Ele porque Ele nos perdoou dos nossos pecados. Ele nos lavou das nossas imundícias. Não poderíamos fazer nada, mas Cristo fez por mim, por você. Pare de servir a Deus pelo que Ele vai te oferecer. Sirva pelo que Ele já fez por você. E a sua caminhada vai ser mais leve. A sua e a minha caminhada vai ser mais suave. Porque a palavra do Senhor diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Algumas pessoas não conseguem se alegrar no Senhor porque elas não conseguem olhar para Cristo. Elas só conseguem olhar para si. Elas olham para si e têm pena de si próprias. Mas até hoje meu filho não se converteu. Até hoje minha mãe não se converte. Até hoje eu vivo com um salário mínimo. Irmão, não olha para a sua situação na terra, não. O que você tem em Cristo é muito superior ao que está aqui na terra. Olho não viu, ouvido não ouviu e nem jamais chegou no coração humano o que Ele tem preparado para aqueles que nele esperam. O que Ele tem preparado para aqueles que o amam. O que Ele tem preparado para aqueles que estão aguardando o arrebatamento. Vamos tirar nossa mente dessa terra corrompida. Vamos começar a olhar mais para o céu, elevar os olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. Tocar a trombeta da salvação. Deus quer te usar no seu trabalho, na sua faculdade. Ele quer te usar na sua rua, na sua casa.
Você não se deixa ser usado, porque só consegue olhar para a sua enfermidade, para a sua dor, para o seu filho que não se arrepende. Você só consegue olhar para você. Para de olhar para o seu problema. Comece a olhar para Cristo. Jesus. Para de olhar para essa porta que não se abre e começa a olhar para Cristo. Quando você menos esperar, a porta vai se abrir. Porque Ele é a porta. Ele é a única porta que nós temos que ter acesso. Um dia uma empresa multinacional pode lucrar muito, mas no outro, quando você menos esperar, todos vão ser mandados embora porque ela faliu. Mas o reino de Deus não vai falir nunca. Nunca vai ter ninguém desempregado no reino de Deus. A seara é grande, mas faltam trabalhadores. Tem gente de braço cruzado, enquanto tem muitos que estão precisando e perecendo por não ouvir a palavra de Deus. A maior riqueza, Jó entendeu isso, não era que ele teve anteriormente, não era que os amigos dele tinham, mas era o que ele estava acumulando no mundo espiritual. O que nos faz fracos é olhar para nossa roupa que perece, é olhar para nossa carne que apodrece, é olhar para nossa situação que não muda, e isso nos deixa fracos. Mas todas as vezes que eu faço como Paulo, eu sei viver no muito, sei também viver no pouco, não interessa a minha situação, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem tem que nos fazer forte não é o feijão com tutu que você come. O que te faz forte, o que nos faz forte, tem que ser a palavra de Deus. Jó entende, ele recebe uma revelação, um entendimento, que ele não era milionário e sábio quando ele tinha muitas coisas. A riqueza de Jó dobra quando ele reconhece que agora conhece Deus face a face, que é o que ele não conhecia antes. Jó antes era apenas um religioso, agora Jó é um homem que o adora em espírito e em verdade. A igreja vai ser arrebatada e falta pouco tempo. Jesus está voltando. Como é que está o nosso coração? Como é que você entrou aqui nessa noite? É o meu 10º dia de campanha. Dessa vez agora Deus vai me ouvir e a porta vai se abrir. Você entrou da forma errada. Mas se você entrou assim, glorificando a Ele, é o 10º dia. Não aconteceu nada aparentemente, mas eu continuo adorando, eu continuo exaltando, eu continuo glorificando a Ele, o único digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Irmã, é errado fazer campanha? Não é errado. O problema é o nosso coração. A intenção do nosso coração e não entregar um culto racional a Deus. Você sentar aí e ficar esperando o mover das águas como aquele paralítico. Não espera o mover de águas, não. Continue crendo que Cristo está fazendo algo por você. Seu nome ainda está no livro da vida. Será que você consegue crer nisso? Será que você ainda crê no livro da vida? Você ainda crê na salvação? Ou você só consegue crer na oração do homem e da mulher de Deus que vai fazer você enriquecer? Esse não é o evangelho que Cristo pregou na terra. O evangelho é arrependimento. Arrependam-se enquanto é tempo. Essa palavra é para mim e para você. Sabe por que o Senhor está nos pregando o arrependimento? É porque falta pouco tempo, Ele vai voltar. E Ele vai voltar para buscar uma igreja que o ama. Ele vai lá em Apocalipse, Ele vai dizer para alguns líderes espirituais: olha, eu tenho contra vocês que vocês perderam a intimidade, perderam o primeiro amor. Arrependam-se enquanto é tempo.
Ele não estava falando com qualquer pessoa, ele estava falando com os líderes daquelas igrejas. Deus está falando comigo, está falando com você. Se arrependa enquanto é tempo. Nós precisamos ter o nosso coração do início da chamada até o final, queimando de amor por Jesus. E se nós percebermos que o nosso coração está amando mais a posição que Ele nos colocou na terra, precisamos chegar ao momento de arrependimento. Jó aprendeu isso com Deus. Eu creio nisso. A posição de Jó era uma posição elevada. Quem sabe, não sabemos. Era um homem íntegro e se apartava do mal, mas ele ainda assim errava. Você pode ser íntegro e se apartar do mal, mas pode ter áreas no seu coração que não foram tratadas por Deus ainda. E Ele vai tratar você. Ele vai me tratar. Existem algumas áreas em nossos corações que só o Espírito Santo sabe que estão em pecado. Davi vai dizer: Senhor, expurga de mim os pecados que me estão ocultos. Ou seja, tem pecados em nós que nós nem sabemos que nós possuímos dentro do nosso interior. Aí Ele vai nos processar para que nós possamos entender e discernir que existe algo em nós que Ele precisa arrancar. Isso é o vaso na mão do oleiro. Meu Deus! Aleluia! Todos nós somos esse vaso. Todos nós. Todos. Ah, eu sou profeta, você é vaso. Ah, mas eu sou homem de Deus e mulher de Deus, você é vaso. Jeremias, o que é que você está vendo? Jeremias era profeta. Jeremias era o homem usado para falar. Ele era a boca de Deus na terra naquele tempo. Mas era um homem que estava sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes, pela nossa posição, não, eu não quero ser tratado, eu não preciso de tratamento. Achamos que só quem está embaixo, quem está fora do altar é que tem que ser tratado. Eu preciso de tratamento. E Ele continua me tratando. Aleluia. Ele vai tratar você, Ele vai me tratar. Ele tratou Jó. Era um homem rico. Ele não tinha só posses. Ele era um homem que tinha sabedoria. E ele era respeitado pelo conhecimento que ele tinha. Deus tira tudo isso de Jó. Ele fica sem dinheiro, ele fica sem filhos, ele fica sem posição. Deus desce ele, leva ele lá para a casa do oleiro, para que Jó possa ouvir as palavras do Senhor, para que Jó também se arrependa. A palavra do Senhor diz que na frente da honra vai a humildade. O que nós temos que entender é que, antes de sermos honrados por Deus, temos que descer ao nível da humilhação. Humildade vem de humilhação. Deus humilha Jó. Deus, Ele faz Jó descer para depois honrar a Jó. Não espere que Deus te honre antes de você passar por um processo de humilhação. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Jesus não pediu adoração para si, mas Ele próprio se esvazia de todo e qualquer tipo de vaidade que Ele pudesse ter ou que pudesse entrar no coração dele. E Ele adora apenas ao seu Pai. Ele adora apenas a Deus. Sabe qual é o nosso problema? Queremos muito que o Senhor nos honre, porque somos muito vaidosos. Não, Deus vai me honrar para eu mostrar para minha família, para mostrar para aquele vizinho, para mostrar para não sei quem. Irmão, não se prende nisso não, porque a honra não vai vir. Deus não tem que mostrar nada para ninguém. Ele é Deus e você é servo dele. Aleluia. A única coisa que Deus quer mostrar através da minha e da sua vida é um homem e uma mulher íntegros, se apartando do pecado, se apartando do mal. Essa é a maior honra que um homem e uma mulher pode carregar. É conseguir se afastar de pecados que antes não conseguia, sem a presença de Deus. Meu Deus, aquela mulher era fofoqueira.
mas eu nunca mais ouvi ela falando mal de ninguém. Meu Deus, eu nunca mais vi aquele homem no bar, nunca mais vi aquele homem cheirando, se drogando. O que aconteceu com essa pessoa? Estão vendo a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Meu Deus, aquela mulher era prostituta, andava com um, andava com outro. Aquele homem prostituto, andava com uma mulher adúltero, traía todas as vezes a sua esposa. Mas o que aconteceu com esse homem? Tem a presença do Espírito Santo de Deus. Essa é a maior honra que um homem e uma mulher pode carregar. Sabe qual é o problema? Muitas igrejas estão deixando a riqueza entrar dentro delas. A vaidade, a iniquidade, estão cheias de posses, se vestem bem, falam muito bem, têm muitos cursos, muita teologia. Estão com muito conhecimento aqui, aparentemente, da palavra, mas estão sujos de pecado. Fornicam em seus corações, adulteram em seus corações, assistem pornografia, fazem coisas erradas. Irmã, como você fala disso? Eu falo disso porque isso é a verdade. Quantos ministros, alguns famosos e outros não, pregam nos altares, mas tem outras mulheres. Filhos fora de casamento estão usando a palavra de Deus. Quando Jesus voltar, alguns desses não entrarão no reino. A palavra nos ensina que fornicadores, adúlteros, homicidas, parricidas, madrecidas, todos aqueles que amam a mentira e a cometem, não entrarão no reino de Deus. Não, mas eu quero que Ele me honre. Deixa Deus te honrar no Espírito em primeiro lugar. Porque quando você estiver cheio do Espírito Santo, irmão, você pode andar em qualquer lugar. Do lugar mais miserável ao lugar mais luxuoso, que nada vai te contaminar. Jesus foi levado primeiro ao deserto e ele foi tentado pelo diabo, mas ele não pecou. E depois que ele foi tentado e venceu a tentação, ele entrou e saiu de muitos lugares. E ele não pecou contra o seu pai, porque em primeiro lugar ele se esvazia, ele desce, Deus enche ele de glória e ele não se aparta da palavra. Aleluia. Nós estamos pedindo para Deus nos honrar, abrir portas, nos dar condição financeira, mas não estamos pedindo que Ele nos encha do seu Espírito. E por isso que muitos estão tropeçando. É por isso que muitos estão caindo. É por isso que muitos estão se apartando da palavra de Deus. Estão escandalizando o nome santo do Senhor. Estão se limpando por fora, mas por dentro estão mortos. Irmã, que palavra é essa? Se nós abrirmos a palavra, está tudo escrito aqui. Tudo que eu estou ministrando está dentro dessa palavra. Mas, irmã, a campanha é de restituição. O Senhor vai te restituir a partir do momento que você se esvaziar para se encher da presença dele. Jó dobrou de finanças, dobrou de riquezas. Ele dobrou de honra e de glória depois que ele se esvazia dele mesmo. Nós precisamos nos esvaziar para que o Senhor nos abençoe com a sua presença. O nosso caráter tem que ser transformado. Nós não podemos ser a mesma pessoa que quando nós aceitamos a Jesus. Você aceitou Jesus há 9 anos atrás, há 8 anos, há 5 anos, há 20 anos, mas você continua a mesma pessoa. Como foi que você aceitou a Jesus? Você não aceitou a Jesus, você aceitou uma religião na sua vida. Jó vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Maravilha. Vamos conhecer a Deus face a face. Não vamos andar com Deus que nós conhecemos apenas de um pregador, de uma pregadora falar. Não vamos conhecer um Deus apenas da pastora, do missionário, da missionária falar, não. Vamos conhecer um Deus que nos leva para o vale e fala conosco no vale. Trata o nosso coração no vale, trata o nosso coração no deserto, trata o nosso coração na cova, nos trata. Sabe por que Ele nos trata? Porque Ele conhece a minha e a sua estrutura que é pó, que é falha. Ele sabe que nós pecamos, Ele sabe que nós erramos, Ele sabe que se Ele não nos tratar, nós iremos para o inferno. Ele sabe que se eu não estiver na presença dEle, eu posso fazer pior do que quem está lá fora. Mas nós temos que entender isso também.
Porque senão estamos aqui na igreja como um beato, como uma beata, que não faz nada de errado, é mentira. Se você parar um pouquinho de pensar em Deus, irmão, vem um mau pensamento. Eu não sei qual é a sua fraqueza, eu sei qual é a minha. Mas você vai começar a dar lugar à sua fraqueza e o diabo vai te arrancar da presença. E você não sai assim da igreja, não. Não é não? Sabe como é que se sai? Um dia você não pensa em Deus. Outro dia você não pede perdão àquilo que você fez. Outro dia você fica insensível a um pecado que você fez. E você continua sentado aqui. Você continua vindo para a igreja. Você continua ouvindo a pregação. O pastor não sabe quem você é, mas Jesus sabe. Mas ele sabe. Daqui a um mês, daqui a um ano, você não está mais aqui, está lá fora. Mas você não se apartou dentro de um ano. Você se apartou muito antes. A gente se aparta vestindo roupa de crente, com cabelo de crente, com cara de crente, mas o coração de mundano. Meu Deus, olha aí. Aleluia. A gente não se aparta e já sai logo lá fora vestindo roupa de ímpio, não. A gente se aparta aqui. E se esse evangelho nos escandaliza, não é evangelho. O evangelho vem para nos confrontar. É a palavra dele. É melhor ouvirmos a palavra agora e sermos repreendidos por ele aqui do que naquele grande dia. Vem cá, eu conheço as tuas obras. Para trás de mim, porque eu não te conheço, maldito. Porque se nós não nos ouvirmos essa mensagem hoje, nos arrependermos, é para lá, para um lado de enxofre que nós iremos. Eita, meu Deus. Minha filha, que palavra é essa? Essa não é a minha palavra, essa palavra é dele. O Senhor está chamando essa igreja, a nossa igreja, é essa geração para o arrependimento, porque o arrebatamento está próximo. Aleluia. Alguns homens e mulheres de Deus têm se levantado e clamado ao Senhor Jesus. Traz um avivamento à nação brasileira. E ele vai trazer o avivamento, mas o avivamento só vem com arrependimento. Tem gente achando que avivamento é só pular, falar em mistério. Não, avivamento vem quando ele fala dos nossos pecados. Nós nos constrangemos, nos arrependemos, nos apartamos de mal e vivemos cheios do Espírito Santo. Eu quero terminar a mensagem assim. Nos últimos dias, Joel vai falar que vai vir sim o Espírito sobre nós. Pedro, em Atos dos Apóstolos, vai começar a pregar a palavra. E ele prega arrependimento. Ele começa a dizer para aquelas pessoas: olha só, é culpa de vocês. Vocês mataram ele, crucificaram o Messias. Ele veio pregar para vocês, mas vocês os injustiçaram. E aquelas pessoas começam a se constranger em seus corações. E o Espírito Santo começa a falar com eles. E eles se perguntam: como é que nós fazemos para aceitar esse Cristo? Sabe por que o arrependimento não está vindo na nossa nação? Porque a igreja está com fome. Não é da palavra de Deus, mas são de profecias vazias que não mudam a vida de ninguém. A igreja ultimamente está sedenta por umas palavras de psicologia para tratar um pouquinho o nosso ego, a nossa alma, e nós continuarmos no pecado. Precisamos da palavra de Deus para nos constranger. Precisamos nos arrepender. Precisamos, a partir de mim, mudar o nosso comportamento. Precisamos ter visão de reino. O nosso entendimento tem que ser transformado. Jó teve o seu entendimento transformado. Por isso o Senhor foi lá e dobrou a fazenda de Jó. Deus foi lá e abençoou, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Aleluia! Ele pode fazer muito mais do que o que você pediu aqui nessa noite. Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você pediu no início da campanha. E Ele vai fazer muito mais, porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Mas o que Ele mais quer fazer na minha vida e na sua vida é transformar o nosso malvado coração em um coração arrependido, de adorador, que o adore em espírito e em verdade. Eu quero terminar essa mensagem mais uma vez orando pela sua vida.
Amigo Espírito Santo, eu quero te adorar, Senhor, e te glorificar. Pai, eu quero te louvar porque eu sei que a tua palavra diz que nossos nomes estão, Pai, escritos nas palmas das suas mãos. Não estamos esquecidos. Deus, o Senhor está nos chamando para o arrependimento. Eu te peço, Pai, nos ajude a mudar o nosso coração, a mudar o nosso comportamento, a sermos homens e mulheres que querem muito mais do que um carro, do que uma casa, do que filhos, mas que querem a tua presença. Pai, alguns corações aqui, quem sabe, não queimam mais de amor por ti, mas que nessa noite, através da tua palavra, possa voltar a queimar em arrependimento, possa voltar a queimar de amor por ti. Nos ajude, Senhor, a abrir mão de alguns pecados que praticamos, que não estão te agradando. Me ajuda, nos ajuda, porque sem o teu Espírito Santo nós não iremos conseguir fazer o bem. Espírito Santo, nos convence do pecado, justiça e juízo. E nos ajude, Deus, a não sermos pessoas religiosas, mas sermos pessoas que têm intimidade com a tua palavra. Que possamos fazer como Jó. Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço face a face. Pai, que possamos te conhecer no meio da tribulação. Algumas pessoas estão aqui, Pai, desempregadas. Outras com outros problemas que eu não sei quais são, mas o Senhor conhece. Deus, que no meio dessa adversidade, este homem e essa mulher venham te conhecer de uma tal forma que eles nunca te conheceram. E que façam como Jó, te adorem em espírito e em verdade. Assim eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos, Deus, e que todo espírito imundo que queira distorcer a tua palavra, que queira distorcer o que foi ministrado aqui, venha ser envergonhado, venha ser repreendido, e que teu nome, Deus, continue sendo adorado. Eu te peço, Pai, que todo espírito, todo comichão nos ouvidos, que queira, Pai, prender o sentimento e o entendimento das pessoas, venham ser queimados. Todo principado, todo demônio que age na mente e no coração de algumas pessoas, Pai, venham ser repreendidas, Deus, para que este homem e essa mulher alcancem um entendimento do que é a salvação. Eu oro pelas vidas, te pedindo arrependimento e te pedindo salvação. Eu não posso fazer isso, mas o teu Espírito que convence o homem do pecado, justiça e juízo, ó Deus, tem liberdade para fazer isso no meio da tua igreja. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.